Toda obra de arte é uma confissão, frase de Albert Camus. Hoje, a inteligência artificial é capaz de reproduzir perfeitamente a técnica de Van Gogh, a harmonia das composições de Mozart, a arquitetura sonora de Beethoven. A IA consegue escrever textos à maneira estilística de Shakespeare, compor como Chopin, pintar como Rembrandt, mas esse progresso técnico levanta uma pergunta fundamental. Se a máquina pode fazer tudo o que os gênios fizeram, até porque assimilaram aquilo que nós as ensinamos a fazer, quem será o próximo gênio? Como será ele recebido em um mundo dominado por milhões de algoritmos que dão a sensação de que nós temos liberdade e criatividade plenas? A resposta a essa pergunta exige muito mais do que ciência. Exige filosofia, exige psicologia e, acima de tudo, exige poesia, poieses. Pois a arte verdadeira não é apenas forma ou produto, é um grito, é uma ruptura, é o ponto onde o humano se encontra com o que o excede. Dor, desespero, mistério, redenção, a ideia de finitude, a religião e aquilo que lhe espera após a sua morte. Aliás, eu pessoalmente acredito que a arte, sendo a primeira delas a poesia e a que nos salvará um dia, daí eu explico porquê num outro momento, surge exatamente no momento em que nos damos conta de que morreremos. Ou seja, a arte surge quando a gente percebe que é finito. Nenhum outro animal sobre a face da Terra tem essa consciência. Então, iniciemos conversando sobre a arte na figura de um abismo. E o que seria um abismo? Van Gogh. Van Gogh não pintava para agradar nem por método. Pintava como quem implora para continuar vivo. Cada pincelada era um fio de sentido, uma ponte entre a sua mente, entre o mundo que o cercava e ainda mais complexo, entre o mundo que ele criava em seus devaneios e em suas alucinações e que o dilaceravam. Beethoven, surdo, escutava por dentro. Eu não sei, aliás, se você sabe, mas a Nona Sinfonia, por exemplo, foi composta quando a surdez já era quase que absoluta, como quem desafia a ausência total de som, criando um hino imortal à fraternidade. Mozart, em seu leito à sombra da morte, compôs o Requiem como quem assina o próprio fim, com uma beleza absurda. Esses homens não criaram pelo cálculo, mas pela imensa capacidade e necessidade ontológica, aquilo que Clarice Lispector chamou de urgência de nascer. E, portanto, fica muito claro que o algoritmo, ainda que reproduza uma pintura ou uma sinfonia, jamais poderá desejar ser salvo por ela. E agora falaremos sobre a repetição desprovida de origem. A inteligência artificial nos oferece obras tecnicamente perfeitas, mas serão eternamente repetições insípidas, sem contexto, sem corpo, sem risco. E a obra de arte reproduzida perde a sua aura, a sua singularidade de ter sido criada num instante irrepetível por alguém marcado pelo tempo e pela carne. Nada irá reproduzir a fé e a penitência indizível de Dante Alighieri ao compor os versos de sua Divina Comédia. Nada irá reproduzir a angustiante dualidade entre o sagrado e o profano, entre o divino e o carnal, das esculturas do Aleijadinho. E por isso eu lhes digo, porque a inteligência artificial, ainda que reproduza a beleza, usando aí a beleza entre aspas nesse caso, não passará de uma cópia de dados, de informações, de estilos e de épocas, de artistas que se martirizaram física e espiritualmente a fim de expressarem-se, deixando um legado ao mundo. E, mais uma coisa eu vos digo, a inteligência artificial, por ter nascido desprovida de uma alma, cria sem esperança, sem fé, sem abismo, sem tormento. E quando a arte busca mergulhar na culpa, aí a coisa fica ainda mais complicada. Por quê? Sob esse prisma, nada exemplifica melhor o que está em jogo do que a criação, por exemplo, de Raskolnikov, personagem imortal de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Raskolnikov é um jovem intelectual atormentado que, convencido de sua superioridade moral e filosófica, mata uma velha agiota para provar que é um homem extraordinário, alguém acima do bem e do mal.
O crime, no entanto, não liberta. O crime, na verdade, o condena. E o castigo não é o tribunal, mas a consciência, o delírio, a febre da alma. O que Dostoiévski nos entrega não é apenas uma história, mas uma alma em combustão plena. Não é uma fórmula narrativa, é a anatomia da culpa, da vaidade, do abismo e da redenção. Cada página pulsando com dor verdadeira, com conflito ético e espiritual. E aí eu pergunto, uma inteligência artificial pode, sim, copiar o estilo de Dostoiévski, mas poderá um dia essa inteligência artificial inventar o personagem Raskolnikov? Poderá sonhar com um personagem tão humano, tão desesperado, tão místico? Poderá chorar por ele? A diferença, gente, é exatamente essa. Dostoiévski precisou quase morrer, literalmente até, para escrever Crime e Castigo. A inteligência artificial jamais morreria por um livro ou qualquer obra de arte que seja. Nem pela Pietà de Michelangelo, nem pela Santa Ceia de Da Vinci, nem por uma única palavra do Grande Sertão de Guimarães Rosa. O verdadeiro gênio, pessoal, não imita, ele arrisca e não segue estilos. Ele cria mundos. Já a máquina calcula, e por isso que mesmo que produza alguma beleza, sua criação é essencialmente sem carne, sem cheiro, sem gosto, sem pecado e, portanto, sem transcendência. A arte humana vem da queda. Já a arte da inteligência artificial vem de um banco de dados. E o que devemos esperar, então, do nosso futuro? E os gênios que estão por vir ao nosso mundo? Como serão recebidos e identificados? Eis a minha resposta. A arte verdadeira do futuro não será a que impressiona pelo realismo ou pela perfeição estética. Será aquela que ainda conseguir tocar o mistério, que ainda não puder ser explicada ou comprimida num modelo de linguagem que perfure a nossa carne e estremeça os nossos sentidos. Talvez os próximos gênios estejam criando nesse momento exato, em solidão, em silêncio, fora dos holofotes, com uma tela manchada, uma melodia incompleta, um parágrafo que os tocam intensamente, mas que não estão definitivamente prontos, enfim, não como perfis virais, mas como corpos feridos incandescentes, porém em silêncio. Não serão os mais clicados nem os mais retuitados, serão provavelmente os mais deslocados, os mais incorretos, aqueles que falham no ritmo das redes, que não se adaptam à lógica da métrica, da monetização, da perfeição polida de alguma vã tecnologia. E é triste a gente admitir que em um mundo onde a arte é filtrada por inteligência artificial, o erro humano tenha virado um defeito de mercado. Mas é no erro onde habita a alma. É na rachadura que a luz penetra. E, portanto, esses gênios jamais serão reconhecidos pela técnica, mas pela necessidade de criar como quem sangra e enxerga a morte. No final das contas, a alma de um ser humano ainda é o que nenhuma máquina consegue simular. A dor e a emoção verdadeira ainda são variáveis que nenhuma linguagem artificial consegue prever. E o gênio, como dizia Nietzsche, é sempre alguém que ousa ouvir o que ninguém mais suporta escutar. E o meu receio, aliás, o único no meio disso tudo, o meu receio, gente, é que a lógica do algoritmo não reconheça o gênio. É que ela reconheça apenas e tão somente o padrão. Ou seja, ela premia não quem rompe, mas quem copia. Então, o imperfeito, o resistente, pode vir a ser tratado como ruído. E nós sabemos todos que um ruído é silenciado. Como eu já disse, o algoritmo não busca beleza, ele busca retenção. Ele não acolhe o grito, ele acolhe o clique. O que é lento, denso, sujo ou estranho é excluído por não performar adequadamente. A sensibilidade profunda, aquela que precisa sim de tempo, de silêncio, de angústia, é incompatível com a lógica do feed ou de uma barra de rolagem. E os gênios serão chamados de anacrônicos, de entediantes e até de fracassados. E serão tudo isso mesmo, se forem enxergados aos olhos de uma época que transformou a pressa em critério de valor majoritário.
Mas a arte verdadeira não pede licença à sua época. Ela surge, ela sangra onde ninguém olha. E um dia, mesmo sem os algoritmos, ela será encontrada por alguém que ainda sangra da mesma forma. Alguém que saiba a diferença entre aplauso e verdade. Pois os novos gênios não precisarão ser celebrados, eles precisarão sobreviver. E a sobrevivência já será a sua maior obra.